Eu sou Vanessa, eu sou enfermeira formada pela Unifesp, fiz mestrado pela Unifesp, estou fazendo doutorado em cardiologia na Unifesp. Na Elsevier eu sou gestora de conteúdo. A Elsevier hoje é muito mais que uma editora, é uma empresa de tecnologia e a gente tenta suportar médicos e outros profissionais da saúde, levando materiais baseados em evidências, ajudando no diagnóstico e tratamento das doenças. O nosso tema de hoje é a evolução no tratamento da Covid-19. O Dr. Rudy é hematologista. Primeiro, queria dar boas-vindas e agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui na Elsevier e pedir para você se apresentar para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer tentar ajudar aí. Eu sou hematologista, me formei na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. Depois fiz uma especialização em transplante de terapia celular lá na UFRJ, no Hospital Clementino Fraga Filho. E tive um tempo fora também, no MD Anderson, em Houston. Voltei e agora tem um bom tempo aí, já tô atuando full. Legal. Vou contar para o pessoal por que nós chamamos o Dr. Rudy, por que ele é importante aqui. Porque ele foi o primeiro doador de plasma para ajudar no tratamento da Covid-19. Então, a gente tem bastante coisa para conversar. Uma das maiores polêmicas hoje na Covid-19 é o tratamento, né, da Covid-19. E aí nós vamos conversar um pouquinho disso. Quero que você fale um pouquinho para o pessoal, para estimular as pessoas também a fazerem essa doação, para a gente poder ajudar a salvar mais vidas. Eu sempre começo a live falando um pouquinho dos dados epidemiológicos, só para a gente saber como estão hoje em dia, né? Então, assim, no total, hoje a gente tem quase 6 milhões de casos no mundo inteiro. O país que mais tem, mas que também mais testa e é mais fidedigno a essa realidade são os Estados Unidos, que eles têm 1.712.000 casos. O Brasil hoje está ocupando o segundo lugar com mais casos, que é 411.000 casos. Já estamos no número de 25.000 mortes aqui no Brasil, mas já temos também 166.000 curados. E vamos começar a nossa entrevista. Para começar, como você é hematologista, Dr. Rudy, a Covid-19 é uma doença hematológica, que é o que todo mundo falava no começo? Não. Na verdade, assim, teve um estudo que ficou até famoso na época, que falava isso, mas na verdade que o vírus talvez tivesse uma afinidade pelo receptor beta lá da hemoglobina. Enfim, isso acabaria fazendo um sequestro do ferro, aumentando a inflamação, diminuindo os níveis de hemoglobina e hemácia, consequentemente. Mas isso, assim, na própria prática, a gente não vê isso, né? Então, você vê que esses pacientes, eles desenvolvem hipoxemia independente do nível de hemoglobina desses pacientes. Então, assim, já de cara, isso já não se provou. E eu queria lembrar também que esse estudo é um modelo computacional, né? Isso não tem uma gota de sangue foi usada nesse estudo. Então, para isso se traduzir na prática clínica, a distância ainda é muito grande, né? Sim. Hoje a gente consegue falar com um pouquinho mais de propriedade, né? Ainda tem muitas coisas que a gente não sabe, mas algumas coisas a gente tem algumas respostas. E eu queria que você contasse como foi sua experiência, por que você foi doar, de onde que veio a opção desse tratamento, todo esse contexto de como funciona isso para o pessoal saber. Bom, na verdade, eu fui acometido pela infecção, né? Enfim, acabei contraindo o Covid, né, na linha ali de cuidado com os nossos pacientes ou de algum colega meu que eu tenha entrado em contato. No meu diagnóstico, eu já tive contato com o professor Amilcar Tanuri, lá do Fundão, que é o responsável pelo laboratório de virologia, né? E essa meio que influência aí pelo lado positivo, né? Meu chefe, Daniel Tabac, enfim, me ajudou muito nisso. A gente conseguiu ir acompanhando a minha cinética, então fazia PCR semanal, eu colhia sangue semanalmente lá no FRJ, até para eles pesquisarem, estudarem melhor.
Inclusive, assim, meu caso também foi meio diferente, porque em nenhum momento meu PCR ficou positivo. Eu acabei Uhum. descobrindo quando eu desenvolvi os anticorpos. E nessa de descobrir que eu já tinha anticorpo, o Amilcar viu que eu tinha uma alta taxa de neutralizante e já tinha esse estudo do Hemorrio engatilhado, aguardando a aprovação da CONEP. E quando a CONEP aprovou, eu entrei em contato com o Luiz Amorim, que é o diretor lá do Hemorrio, falei que estava à disposição dele, enfim, aí a gente organizou isso e eu fui lá fazer alguns exames que eles pedem para fazer antes e doei o plasma 2 dias depois. E lá eles estão bem organizados com isso? Eles Então, estão. assim, na verdade, assim, eu queria até. É uma coisa que acho que me orgulha muito de ver a capacidade de união dos profissionais de saúde. Então, assim, é um estudo que envolve muita gente. O pessoal do Hemorrio, o pessoal do Instituto do Cérebro, da UERJ, da UFRJ, da Fiocruz. Então, assim, acho que é a primeira vez que tem um estudo com tanta envolvimento de tantas instituições grandes no Rio de Janeiro, né? O projeto continua, acho que, se eu não me engano, já tem em torno de 40 pacientes que fizeram a infusão do plasma. A análise dos 10 primeiros, né, que eles fazem, esses 10 primeiros pacientes que receberam, eles fizeram uma análise mais detalhada, enfim, com toda a cinética viral, cinética de marcadores inflamatórios, de parâmetros ventilatórios desses pacientes, e isso deve sair agora na próxima semana, acho que vai ser submetido essa semana para alguma revista. Eu queria, inclusive, parabenizar aqui um por um os principais envolvidos no assunto, que é o Dr. Paulo Niemeyer Filho, que é o diretor do Instituto do Cérebro, o Dr. Luiz Amorim, diretor do Hemorrio, o professor Amilcar Tanuri, chefe do laboratório de virologia lá da UFRJ, a Mônica Gadelha, que é responsável pelo laboratório lá do Instituto do Cérebro, que está fazendo, enfim, a carga viral, quantificando essas coisas. O Pedro Curti, Fernanda Fialho, Cássia Rigg, Nestor, esqueci o sobrenome dele, que são os rotinas lá do CTI, que estão super envolvidos nesse projeto, e o Paulo José, que é um dos secretários lá da direção, que está também trabalhando bastante para que isso dê certo, né? Então, isso são só o nome de alguns dos médicos, mas, enfim, muito mais gente envolvida nesse projeto. Toda vez que a gente finalizar um projeto, tem um iceberg embaixo, né? Sempre muito envolvido. Aproveitando isso que a gente está falando da doação, o que a pessoa precisa, quais as condições da pessoa para ela ser uma doadora, além de ter contraído o coronavírus? Na verdade, os critérios para o doador ele ter uma confirmação da infecção, então seja PCR, seja sorologia. Além disso, ter acima de 18 anos, não ter ficado entubado em ventilação mecânica e 14 dias pós melhora dos sintomas, né? E aí esse doador ele passa por uma triagem igual a triagem de doação de sangue normal, então ver lá se tem alguma outra doença infecciosa recente, se o paciente fez algum procedimento invasivo recentemente, coisas que contraindicariam a doação, se ele tem algum grau de anemia, enfim, uma triagem normal para doação de sangue e colhe um exame para ver o nível de taxa de neutralizante, de anticorpo neutralizante. Caso isso esteja ok, o doador é convocado para fazer a doação do plasma posteriormente. E normalmente a doação de um paciente consegue atingir quantos? Porque como você foi o primeiro, eu vi uma entrevista sua na Rede Globo que você conseguiu atingir 3 pacientes. Isso. Mas também tem que ver a probabilidade do fator sanguíneo, né? Frente a tudo isso. Na verdade, eles tentam, cada dose que eles estão usando é de 200 ml. Então, a gente tem um teto de volume que você pode tirar do doador. Como eu sou, né, mais alto, enfim, mais pesado, eles conseguiram tirar 600 ml de plasma de mim. Mas, normalmente, dá para uns 2 ou 3
pacientes, dependendo do peso do doador, né? Então, mulher pequena costuma dar umas 2 doses e homem mais alto, enfim, mais pesado, consegue umas 3 doses. Tá, bacana. E, assim, esse tratamento não é novo, né? Porque quando a gente teve a gripe espanhola, em 1918, já foi falado a respeito disso, né? E tem sido eficaz? Você tem acompanhado esses pacientes, como eles têm ficado? Então, desde 1918 isso já vem sendo feito. O trabalho original lá da gripe espanhola eram 23 pacientes. Nesse estudo, eles relatam uma diminuição da mortalidade, mas, enfim, os parâmetros da época de avaliação e acompanhamento eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. Isso foi repetido na primeira SARS, né, lá em 2003, se não me engano. Isso, em 2003 e em 2012 na MERS, né, do Oriente Médio, também, são 2 infecções também causadas pelo coronavírus. Eles usaram isso, tiveram um bom resultado, e agora, nessa pandemia do coronavírus, isso voltou a ser usado. O paper original lá chinês, eles fizeram em 5 pacientes, e nesses 5 pacientes parece que nenhum veio a óbito. Tinha paciente extremamente grave, em circulação extracorpórea, enfim. Mas era um dado muito pequeno. Depois saíram mais 2 papers chineses, mas que no máximo tinham 10 pacientes. Até que agora saíram 2 trabalhos maiores, né? Um da Mayo Clinic, que era com 5.000 pacientes, mas que, na verdade, o desfecho desse estudo era mais ver se tinha segurança para essa infusão de plasma. Então, eles analisaram 5.000 pacientes que receberam o plasma e viram que não teve um aumento significativo de efeitos colaterais de reações transfusionais. Não teve um aumento significativo de TACO, de TRALE, né, dessas reações mais comuns. Isso ficou em torno de 1% desses pacientes, o que é super aceitável. Comprovando, né, então, que é seguro de fazer esse tipo de tratamento. E um estudo já do Mount Sinai, lá de Nova York, né, que foi uma das principais cidades acometidas, eles analisaram 39 pacientes que receberam, e eles quiseram fazer também num perfil de paciente grave, mas ainda não tão grave. Então, desses 39, a maioria não estava entubado ainda, mas já eram pacientes hipoxêmicos, dependentes de oxigênio. E parece que nessa população você diminui mortalidade, enfim, diminui chance de progressão para tubo, diminui tempo de internação. Então, na verdade, desde 1918, parece que realmente a mortalidade diminui com esse tipo de tratamento. Mas lembrando que desde essa época é instituído em pacientes muito graves, né? Era outra pergunta que eu ia te fazer. Quem é que pode receber o plasma? Então, na verdade, são os pacientes graves. Então, todos os pacientes admitidos para o hospital em unidade semi-intensiva ou intensiva, pacientes com necessidade de suporte de oxigênio, que são candidatos a receber. E aí, alguns lugares eles estipulam que se ele tiver um grau de dependência de oxigênio e algum outro fator de risco, obesidade, idade avançada, esse paciente também recebe. Tá, entendido. E existe algum tipo sanguíneo que é mais suscetível para receber o plasma ou que seja mais suscetível ao vírus? Não, então, outro paper chinês, esse, que parece que lá tinha uma propensão de paciente A positivo ficar mais grave, mas, enfim, isso não sei se o viés da população deles é porque tem mais paciente A positivo, como aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma parcela alta de paciente A positivo. Como era uma amostra pequena e isolada da China, isso não dá para ser levado em consideração ainda, entendeu? Mas, e em relação ao plasma, não tem diferença de tipo sanguíneo. Tá, entendi. E Até uma vez porque que a gente você... respeita, a gente tenta respeitar o tipo sanguíneo para doação de plasma, né? Entendi, entendi. E uma vez que você doa o plasma, ele pode ser congelado para futuramente ser aplicado ou não? Tem que ser um uso imediato, tem uma data de validade? Não, o plasma pode ser congelado. Esse plasma tem validade de até um ano quando congelado, né? Mas a possibilidade disso ser congelado, se esse estudo, né, for expandido, enfim, acho que isso pode ser
muito útil para áreas que não têm um hemocentro tão forte. Então, o doador poderia doar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, na cidade do Rio de Janeiro, e esse plasma ser usado numa cidade do interior do Rio de Janeiro, né, caso isso seja necessário lá e se tiver uma estrutura de transporte adequada, né? Então, pode sim ser congelado. Eles têm congelado para enviar do Hemorrio para o Instituto do Cérebro, então não tem problema. E nos Estados Unidos também eles usam um produto congelado, mas pode usar fresco também, mas sem problemas. Compreendi. Então, assim, pelo que você está me falando, a gente só tem informações positivas a respeito do tratamento com o plasma. Qual é a grande dificuldade desse tratamento? Não ter doador? Não, na verdade, assim, o doador tem, o Hemorrio, acho que já tem um banco de dados com mais de 1000 possíveis doadores. O problema é que isso envolve um custo elevado, né? Porque você faz um processo de aférese, que é o processo que é usado para coletar esse plasma, né? Então, o paciente, o doador vai lá, ele é puncionado, o sangue dele é processado, separado entre os componentes, ele retém só o plasma, devolve o sangue total, e isso tem um custo. Além disso, esse plasma, ele tem no Hemorrio, eles fazem inativação de patógeno, fazem pesquisa de anti-HLA, que é um antígeno leucocitário que pode fazer reação transfusional, enfim, todo esse processo é custoso. Então, isso de fato só funciona, isso só é viável economicamente naqueles pacientes graves, né? Então, não é um tratamento amplo que você pode fazer. Uma coisa que eles estão querendo basear nesse estudo do plasma é fazer soro hiperimune, né? Igual a gente usa para picada de animal peçonhento, enfim, para raiva, que é você botar o vírus inativo num cavalo e ele vai produzir uma quantidade enorme de anticorpos e esses anticorpos serão retirados e aí você tem uma dose de soro hiperimune para poder tratar os pacientes. É parecido, mas não igual. Isso vem de um princípio do que estão tentando desenvolver também sobre a vacina, é isso? Isso. Na verdade, a vacina é a imunidade do próprio hospedeiro fazer um anticorpo. O soro hiperimune é quando esse anticorpo é produzido em outro lugar. E esse anticorpo, né, no soro hiperimune, ele não persiste, né, porque quem produziu não foi seu organismo. No caso, o bom da vacina é que você faz a memória imunológica. Então, a partir do momento que você é vacinado, você cria anticorpo, na teoria, você está coberto por proteção sua a vida toda. Você tem escutado casos de pacientes que se infectaram novamente? Não. Teve relato disso, acho que na própria China e na Coreia, e, na verdade, o coreano, depois, eles reanalisaram e, na verdade, eles viram que era só uma persistência viral e o paciente acabou tendo uma outra infecção, não uma reinfecção. Uma coisa que eu acho que pode acontecer, que faz mais sentido do que a reinfecção, é a reativação viral, né? Então, o seu sistema imune não consegue dar cabo daquela infecção e, por algum mecanismo de imunodeficiência ali momentâneo, de queda da sua imunidade, esse vírus reativar. A gente vê reativação viral frequentemente em pacientes de transplante de medula, né? Que é quando você elimina praticamente a capacidade do sistema imune do paciente e esse paciente acaba fazendo reativações virais, né? Mais comumente CMV, enfim, mas talvez coronavírus possa acontecer isso, mas reinfecção eu não acho provável. Tem uma pergunta aqui da Gisele. Quais são os riscos do processo? E eu acho que teve mais uma pessoa que perguntou a mesma coisa aqui. Quais os riscos do processo? Aí teve a Lana. Quais os riscos? Foi a mesma pergunta. Então, vamos lá. Pro doador, o risco basicamente é o risco da aférese. Então, na aférese a gente usa um pouco de anticoagulante para colher esse plasma, né? Então, pode ser que ele tenha um pouquinho de sangramento ali local. O anticoagulante, o citrato, às vezes ele dá um pouco de parestesia, uma sensação de taquicardia. Algumas coisas que podem acontecer, mas que são raras, de repente estourar a veia ali que está sendo usada para coleta, mas particularmente
nunca vi isso acontecer. Fazer uma flebite, uma infecção no lugar de coleta, mas também, particularmente, não lembro de ter visto isso em nenhum momento. Não só agora, assim, em nenhum momento de doação em qualquer circunstância, né? Doação de sangue, de plaqueta, enfim. E pro paciente que recebe, tem aquelas reações transfusionais clássicas, né? Reação alérgica, TACO, né? Que é a sobrecarga volêmica, o paciente já tem um grau de cardiopatia, um grau de sobrecarga volêmica pelo volume de antibiótico, soro, enfim, de medicações que ele recebe. Trale, né, que é uma reação imunológica que também compromete o pulmão. E basicamente é isso, assim. Mas foi isso que foi visto nesse estudo aí de Nova York, lá com 5.000 pacientes. Nenhum desses pacientes desenvolveu reação alérgica, e aqui no Rio, a última vez que eu tive contato com o pessoal lá do Instituto de Cérebro, acho que só teve um paciente que teve uma reação transfusional, que foi uma sobrecarga volêmica também, que é sujeito a isso, né? Tá. Tem outra pergunta aqui, que é da Gisele também, que é: há perspectiva de se fazer testes com o uso de células mesenquimais? O doutor tem conhecimento? Tem. Isso também está em andamento, né? Célula mesenquimal, ela acaba se diferenciando também e ajudando na imunidade. Uma das variáveis de terapia celular, né? Então, você usar o próprio sistema imune do paciente para atuar contra a infecção. Isso também está muito inicial ainda, mas já tem estudo em andamento com isso. E já tem estudo também de fazer anticorpo também. Eles estudam o linfócito dos pacientes acometidos e para ver como que é um mecanismo que o linfócito B do paciente acaba produzindo anticorpo. Então, estimular isso com métodos diferentes sem ser a vacina, né, no paciente. Compreendi. Tem outra pergunta aqui da Marina: quanto tempo depois sabemos que o tratamento funcionou? E vou aproveitar a pergunta dela e acrescentar: tem um período específico da doença que tem que fazer a aplicação do plasma para o paciente? Então, na verdade, o que a gente analisa, por enquanto, é no D7 e no D14, né? Esse estudo do Mount Sinai, eles viram no D7 e no D14. Então, viu que no D14 a mortalidade foi menor dos pacientes que receberam plasma, e talvez esses pacientes tenham evoluído menos a intubação. Mas a gente acaba que, como todo esse processo é muito novo, enfim, isso tem 3 meses... O tempo ainda de segmento a longo prazo, a gente não tem muito dado ainda disso. Então, mas como é uma infecção hiperaguda, você espera um resultado entre 7 e 14 dias, né? E normalmente você vê que esses pacientes ficam internados aí umas 3 semanas em média, os que se recuperam, né? E o tempo de aplicação, pelo que esse estudo mostrou do Mount Sinai e pelo racional também, o ideal é que você faça isso no momento precoce, né? Então, no momento que o paciente interna, talvez normalmente esses pacientes têm um agravamento do 8º ou 10º dia, né, da infecção, que é normalmente quando eles evoluem para tubo. Então, talvez fazer nesse momento, que é quando o paciente ainda não teve capacidade de produzir anticorpo dele ainda, e que ele está com uma carga viral alta. Então, na verdade, você entraria com plasma para diminuir essa viremia, diminuir a tempestade de citocina, enfim, todas as outras complicações, antes que ele fique muito grave. Então, assim, paciente entubado parece que dá uma ajuda em marcadores inflamatórios, em parâmetros ventilatórios, mas isso não se sustenta porque o paciente já está muito grave e muitas vezes ele já tem anticorpo dele. O problema é que ele já está num processo de inflamação desenfreada, entendeu? Então, no paciente fazendo isso mais precoce, você talvez consiga controlar melhor toda essa resposta imune do paciente, você dá tempo para o sistema imune do paciente produzir os próprios anticorpos também, entendeu? Uma cascata sempre, né? Uma pergunta polêmica aqui, da Fernanda. Recentemente, o STF derrubou a proibição de doação sanguínea pela comunidade LGBTQI. Por favor, deixe meu coração quentinho e diga que isso também se aplica para a doação de plasma.
Se aplica também. Na verdade, sim, os critérios para doação de plasma são exatamente os mesmos para... Os mesmos não porque permite uma pessoa infectada uma recém-infectada por corona a doar sangue, né? Na verdade, quando você vai doar sangue, hemácias ou plaquetas, eles pedem um mês de recuperação. E para a doação do plasma, só 14 dias. Então, os critérios são exatamente os mesmos e ainda bem que essa portaria, né, foi liberada aí para essa comunidade doar, porque você vê que tem muitos doadores, a gente acaba perdendo muitos doadores possíveis, né? Então, era um grande desperdício a gente não usar essa população e agora, ainda bem que isso foi liberado. Sim, sim. Aproveitando isso, a Luana está mandando uma pergunta que ela colocou assim: os pacientes que foram isentos de sintomas também podem ser doadores? Poder pode, mas aí a gente não sabe qual o grau de produção de anticorpos que esses pacientes tiveram. Assim, por exemplo, o Amilcar estava me falando que aqueles assintomáticos que doaram plasma, eles têm anticorpos, enfim, mas a taxa de neutralizante, né, que é aquela porção de anticorpo que liga na proteína, na spike protein lá do vírus, que é a que usa o receptor de angiotensina para entrar na célula, era baixo. Então, assim, teve um dos conhecidos nossos lá que tinha IgG, mas a taxa de neutralizante dele era 1/10, né? Eu tive uma infecção mais grave, o meu neutralizante era 1/320. Então, não sei se a carga viral tem alguma determinação na viragem desses anticorpos neutralizantes, né? Isso também está sendo estudado. Sim, sim. Ai, a Fernanda mandou um recado aqui: vou dormir mais feliz hoje. Que bom, Fernanda, que bom. A gente quer incluir todo mundo nesse tratamento. Agora, só para a gente mudar um pouquinho o foco, para a gente falar um pouquinho sobre os outros tratamentos, né? Tudo, hoje em dia, não temos respostas concisas. Uma hora a hidroxicloroquina é ótima, outra hora ela não é mais ótima, né? Então, assim, a gente está conseguindo aumentar o N dos estudos para ter uma significância melhor, né, sobre esses estudos, mas em primeiro passo vamos falar da hidroxicloroquina, que é o que a gente tem aqui no Brasil, né? A hidroxicloroquina ou a cloroquina, elas têm sido utilizadas aqui no Brasil. A gente tem usado a hidroxicloroquina porque diz que ela tem menos efeitos colaterais, né, do que a cloroquina, né? Mas eu já estou sabendo que a França suspendeu o uso de hidroxicloroquina, que um dos grandes fatores é que ela faz a síndrome do QT longo, né? Faz as arritmias cardíacas, né? E a hidroxicloroquina surgiu também do nada. Ela é utilizada em doenças autoimunes, como lúpus e até na malária. E o que você tem visto? Como tem acontecido? Porque os últimos estudos estão dizendo realmente que ela não tem tantos benefícios. Na verdade, ela tem mais malefícios do que benefícios. Me diz o que vocês estão usando por aí. Eu particularmente, quando eu tive, eu não usei. Eu não quis nem usar. Enfim, eu fiquei muito reticente também, inicialmente, porque é aquilo, né? Foi igual eu falei do Covid ser uma doença hematológica. Isso era um estudo computacional. O primeiro paper da cloroquina lá, que falava a favor, era um estudo in vitro. Então, assim, do laboratório para a prática clínica, a gente perde muita coisa. Então, assim, especialmente na minha área, né, hematologia, que a gente tem diversos tratamentos sendo liberados, né? Cada mês tem uma droga nova saindo para câncer hematológico, principalmente. Você vê que muitas drogas que parecem promissoras em estudos, não só in vitro, em rato, em murino, né? Enfim, em macaco, e na hora que você vai para estudo em humano, essa droga não tem o mesmo sucesso, entendeu? Então, esse paper original era in vitro, então, assim, eu já não me empolgou tanto. E depois, né, com os papers com N muito maior, aquele de Nova York que saiu lá de 3.000 pacientes graves, enfim, teve um outro também europeu com os pacientes não tão graves que fizeram, você viu que, na verdade, não teve benefício nenhum, e é isso que você falou, na verdade, alguns apontam até um malefício. Não parece que diminui carga viral, né? Enfim, os estudos comprovam isso.
e falam do efeito anti-inflamatório, mas na verdade o efeito anti-inflamatório você atinge usando um pouco mais a longo prazo. Então não é o tempo talvez só se você fizesse muito antes do paciente contrair o coronavírus, que talvez tivesse algum efeito anti-inflamatório efetivo. Então, assim, e você fazer hidroxicloroquina abertamente, você expõe muita gente de risco, porque a maioria dos pacientes de risco, além do risco, né, para o corona, ele já tem risco cardiovascular, são pacientes hipertensos, diabéticos, obesos. Então, assim, eu acho bem arriscado você indicar isso. Assim, eu, particularmente, não indico para ninguém. Tive alguns problemas, enfim, pacientes que a gente acompanha. Eu tive um paciente que me marcou, que era um paciente com leucemia mieloide crônica. Ele usava uma medicação que tem um perfil cardiotóxico, né, que é o nilotinib. E o pessoal, né, do hospital que ele foi internado começaram a cloroquina para ele, independente da nossa posição de não usar. E, enfim, ele acabou tendo uma arritmia e mesmo a gente falando para suspender, eu tive que ir lá pessoalmente no hospital, enfim, entrar na unidade para poder suspender isso, porque eles falaram que era o protocolo deles e não ia mudar. Só que era um paciente com alto risco cardiológico, entendeu? Ele já é obeso, hipertenso, diabético, leucemia mieloide crônica, uso de droga cardiotóxica. Então, acho que você tem que ter muito critério para indicar uma coisa dessa. E eu, assim, eu não acho que essa decisão tem que vir de política, né? Eu acho que não é não é quem tem que decidir isso. Eu acho que essa decisão é do médico em conjunto com o paciente. E é isso, você tem que saber selecionar o paciente. Né, ainda mais depois desses estudos, para mim não tem indicação, mas se alguém quiser ainda usar, eu acho que tem que conversar muito a fundo com o médico para ver se vale a pena ou não. A gente acredita em tudo que é baseado em evidência, né? Então, acho que antes dos protocolos, assim, a saúde aqui em São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente tem muitas diferenças, né? Tanto política quanto na saúde, quanto em tudo que está acontecendo, né? Nesse momento. E até semana passada era um protocolo guia para muitos hospitais, porque eles estavam vendo benefícios em relatos de caso, né? Mas saindo esses novos estudos que estão saindo, eu ainda estou tendo alguns questionamentos com a equipe médica, com o pessoal da enfermagem que está na linha de frente, e aí agora está questionável realmente por isso, né, pelas condições. Mas acho super importante isso que você relata, que depende do paciente, né? Toda vez que a gente for aplicar qualquer coisa, depende do paciente. Ó, tem um pessoal do Rio se manifestando aqui, Mariana. No Rio já tá feio, né? Porque... pelo 7 vezes o preço, né? Exatamente. Mas, enfim, e também, essa é uma opinião particular minha, né, que a gente acredita nas evidências e são os médicos que ditam o que é melhor, o que não é melhor, e tem o livre-arbítrio do paciente em querer aceitar ou não, né, sobre essas coisas. Se alguém quiser mandar alguma pergunta sobre hidroxicloroquina, esse é o momento para perguntar para o Dr. Rudy. Porque a gente já teve 40 minutos da nossa live, quase. O tempo passa super rápido. Vamos só falar um pouquinho sobre a azitromicina. O protocolo que eles estavam utilizando era da hidroxicloroquina com azitromicina em pacientes que já estavam com problemas respiratórios. A azitromicina, ela está funcionando melhor com a hidroxicloroquina ou não está funcionando, ou é um protocolo para pacientes com infecção respiratória? Então, na verdade, tem também, a azitromicina tem uma ação anti-inflamatória também, mas é um antibacteriano, né? Então, assim, não é um antiviral. E eu acabei usando a azitromicina, mas porque eu tinha uma pneumonia extensa. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes essas pneumonias virais, elas podem evoluir para uma pneumonia bacteriana. Então, assim, o uso da azitromicina, para quem tem pneumonia, me faz sentido no intuito de eu já cobrir uma infecção bacteriana que esteja em curso, né, concomitante com o coronavírus, ou talvez até de proteger de que essa infecção venha a acontecer. Isso para mim faz um pouco menos de sentido, tá?
Mas isso é super frequente, assim. Eu lembro de, pelo menos na época do H1N1, que teve alguns pacientes que eu acabei vendo, que você via que esses pacientes faziam infecção bacteriana secundária, e isso comprovado por aspirado, né, cultura de aspirado de secreção traqueal, hemocultura, que esses pacientes acabavam positivando crescimento bacteriano junto. Então, a azitromicina, nesse sentido, né, nessa circunstância, faz sentido, mas não por ação relacionada ao coronavírus, seja ela isolada, associada à cloroquina. Sim, sim, compreendo. E como o coronavírus é um vírus, o que falar sobre os antivirais, né? O povo não tem falado muito, mas existem alguns casos que eles estão usando, usaram Remdesivir, né? Foi aprovado nos Estados Unidos para uso da droga. Como é que está isso por aqui? O que você tem visto sobre isso? Então, o Remdesivir a gente não tem disponível, né? Não era, quer dizer, eu acho que agora tem por conta desses estudos, né? Por conta da gravidade da pandemia, enfim. Então, eu acho que isso acabou tendo uma aprovação acelerada lá na Anvisa e acho que alguns lugares já conseguiram incluir paciente em protocolo de pesquisa. Aparentemente, assim, teve algum efeito, mas também nada brilhante. Mas, assim, é uma coisa que se provou eficaz e que faz sentido, porque é um antiviral, né? Então, eu acho que vale o estudo, né? Você botar isso num contexto de ensaio clínico para ver se de fato faz diferença ou não, entendeu? Nossa população é diferente da deles, enfim. O vírus a gente sabe que pode ter, já tem acho que 2 ou 3 cepas mutagênicas aí, então garante uma imunidade cruzada, mas a ação individual do vírus eu não sei como que é e como que ele vai reagir a essa abordagem do Remdesivir, né? Então, acho que para estudo clínico, o Remdesivir é válido. Uhum. Aproveitando que a gente está falando disso, tem uma pergunta da Luana aqui, ó. Dentre todos os estudos clínicos, possui algum candidato promissor? Não. Vacina. O único é a vacina. Para a gente puxar o gancho um pouquinho para as vacinas, né? Na verdade, a gente tem tipos de cepas diferentes, exatamente por esse motivo que você falou, pela população ser diferente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Tem algo promissor que você acha que vai dar certo, que vai ser bom, que vai ser uma vacina como foi H1N1, uma vacina anual? Como tem sido as pesquisas sobre isso? Então, a vacina já tem alguns lugares mais avançados, Estados Unidos. Acho que a Pfizer está com um projeto bilionário, se eu não me engano, de desenvolvimento da vacina. E, assim, para infecção viral, acho que o grande salvador sempre é a vacina, né? Então, H1N1, e eu acho que talvez do corona seja isso também. Obviamente que o plasma ajuda nos pacientes graves, o soro hiperimune pode vir a ajudar os pacientes graves também. Mas é isso, os antivírus que a gente tem disponíveis, nenhum teve uma atividade efetiva, né? Talvez o Remdesivir, enfim, isso está sendo estudado. Mas eu acho que a vacina, sim, pode ser o que vai fazer diferença futuramente, né? O paper americano, acho que foram 20 pacientes, eles viram que esses pacientes produziram anticorpos e garantiram imunidade, e isso vai ser expandido agora. Mas eu não vejo medicação que traga tanta esperança. Eu acho que a gente vai ter que esperar a vacina. E, além disso, assim, eu acho que garante imunidade porque você vê que tem uma parcela de pessoas que são expostas e que elas não desenvolvem tantos sintomas ou não desenvolvem nenhum sintoma. Então, pode ser que essas pessoas tenham uma imunidade cruzada com outros coronavírus, né? A gente tem coronavírus circulando que produz gripe comum. Então, talvez seja essa a explicação por que algumas pessoas não desenvolvem infecção apesar de tanto contato. Tenho colegas que estão na linha de frente desde o começo de março e a gente sabe que o grau de proteção no Brasil é completamente diferente, né, dos outros países desenvolvidos. A comunidade aqui de saúde está muito mais exposta do que na China. Em Wuhan, por exemplo, quando eles
de fato perceberam a gravidade da situação, você vê que os 40 mil profissionais lá que prestavam assistência, depois que eles se organizaram, nenhum contraiu a infecção. E o Brasil é o país que tem mais acometidos e mortos por coronavírus. Então, e é isso. Apesar, né, da gente estar super exposto, a gente que eu digo profissionais de saúde, eu tenho amigos médicos da linha de frente que entubaram, sei lá, quantos pacientes que até agora não tiveram nenhum sintoma, nem PCR positivo. Então, talvez eles tiveram alguma infecção por outro coronavírus e estão protegidos desse atual. Então, existem perguntas que ficam sem respostas, porque eu tenho uma amiga enfermeira que o marido estava contaminado, então ela tinha certeza que ela tinha passado para ele, e o filho também, mas ela negativou tudo e deu filho e pai positivo. Eles estão na mesma casa, no mesmo ambiente, e ela tinha certeza que ela tinha levado, né, para casa, mas não. Ela negativou e todo mundo positivou. Então, existem perguntas ainda sem respostas. Falando um pouco, vou fazer mais uma pergunta aqui que fizeram sobre a hidroxicloroquina ainda. Ainda tem estudo sobre hidroxicloroquina e cloroquina no Brasil na etapa de inclusão de pacientes? Ou essa etapa já foi concluída? É uma pergunta da Simone. De inclusão eu não sei dizer, mas acredito que abrindo estudo, eu acho que nenhum mais, até porque a OMS recomendou que não se façam mais, né? Então, eu sei que tem estudo em andamento, acho que a Fiocruz está participando, mas eu acho que esse estudo já não recruta e agora é só análise de dados dos pacientes que já usaram. Mas tem gente que usa ainda fora de estudo, né? Então, estamos respondidos, Simone. Tem outra pergunta aqui da Thaís. Em sua opinião, como médico, o melhor tratamento até hoje é o isolamento? Então, a melhor prevenção, né? O que o doutor acha sobre a flexibilização do isolamento? Bom, na verdade, o único jeito de você evitar que uma pessoa fique grave do vírus é se essa pessoa não contrair o vírus. E o único jeito de não contrair, com certeza, é ficar isolado. Ficando isolado. Então, assim, enquanto não tem a vacina, não tem jeito. O isolamento ainda é a melhor coisa a se fazer, né? Tem aquela questão da imunidade de rebanho, enfim. Aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, principalmente Zona Sul, que é onde eu frequento mais, né, os hospitais, Zona Sul e Zona Oeste, parece que está diminuindo. Os hospitais particulares começaram a esvaziar agora, as emergências têm tido menos atendimento. Então, talvez a primeira onda, né, o pessoal respeitou, enfim, isso está passando, mas não é a realidade dos hospitais públicos ainda. Uhum. Né? Enfim, a gente sabe que o fator social também é um determinante, mas o único jeito, por enquanto não tem vacina, é a gente se proteger. E eu acho que o único jeito de você diminuir a circulação do vírus é que o vírus que esteja em alguém continue só nessa pessoa e não passe para outras, né? Então... Sim, sim. E a gente está tendo uma média de 1.000 mortes por dia, né? Você acha que... É aquela pergunta que vale ouro, né? Você acha que estamos no pico da doença? Como é que está essa situação? Olha, eu espero que sim. Eu espero que a gente já esteja entrando na descendência, mas eu acho que esses valores são super subnotificados. Então, acho que a gente pode multiplicar aí por uns, pelo menos 2, 3, tanto os casos, né, de óbito quanto de pacientes infectados. Assim, a gente testa muito pouco, né? Você comentou no começo da live que o número de testes por milhão no Brasil é infinitamente inferior aos Estados Unidos, né? Então, talvez a gente esteja igual ou até mais do que eles. Sim, sim. Não, lá eles têm campanha na rua, né, para testar todo mundo. Eles tentam atingir no mínimo 90% da população. Aqui, pessoas que têm sintomas que vão para UBS ou vão para pronto-socorro, não tem teste para ser feito. E eles acabam colocando um CID de coronavírus e não tenho a certeza se é ou não, é apenas pelos sintomas. Mas a gente está em surtos de outras doenças, né? Como é o H1N1, como é dengue, chikungunya, a gente está no surto dessas doenças, então causa uma confusão. Então é muito subnotificado, né? Sempre. Tem uma pergunta aqui sobre os anticoagulantes, que a gente ia falar um pouquinho sobre eles também, né? Na verdade, foi feito um estudo aqui em São Paulo, na Unifesp, né? E tem se falado sobre
trombos que como efeito colateral do coronavírus, a gente teve até uma live aqui com o neurologista, que eles estavam fazendo um protocolo para quem chegava com AVC, protocolo de AVC com coronavírus, porque estava sendo um problema posterior ao coronavírus, né? E os estudos têm dito, né, que a heparina tem capacidade de dificultar a entrada do vírus na célula. Inclusive aqui, não lembro quem que foi a pergunta, Lana, ela tá pedindo, vamos falar um pouquinho sobre anticoagulantes nos protocolos hospitalares. Então, esse estudo aí da heparina que diminui a entrada do vírus também é um estudo... não é um estudo em vivo, né? Enfim, mas o que acontece o vírus ele entra pela aquela enzima receptora da angiotensina lá, né? Que é muito frequente no pulmão, endotélio vascular, rim, fígado, cérebro, coração. Então, assim, quando ele ataca esse endotélio vascular, ele quebra ali a parede vascular e toda vez que você tem um dano no tecido do vaso, você acaba liberando fator tecidual, fator de von Willebrand, e isso estimula a cascata de coagulação. Então, e além disso, na hora que você tem o contato ali do vírus no pulmão, você tem a ativação do sistema imune, né? E você acaba liberando as citocinas, que também são pró-inflamatórias. Então, assim, a princípio a cascata pró-coagulante é muito favorecida no coronavírus, né? Então tanto que a gente, né, um dos marcadores aí famosos é o dedímero, que você vê que muitas vezes está bastante elevado nesses pacientes, e aí viu-se que quando esse valor de dedímero era acima de 3.000, quase 80% dos pacientes tinha um evento trombótico junto. E, além disso, pode ter esse efeito da heparina de dificultar a ação do vírus, e a enoxaparina, ela também tem um efeito anti-inflamatório. Então, talvez seja interessante usar o anticoagulante tanto para você prevenir as tromboses, né, as manifestações trombóticas em decorrência tanto da cascata de inflamação quanto da lesão endotelial, e também diminuindo a inflamação se você usar a enoxaparina, né? Então, tem alguns estudos de uso de anticoagulação plena nesses pacientes. Um dos estudos que parece que funciona bem é você fazer uma dose intermediária, que seria de 40 miligramas de Clexane, né, de enoxaparina a cada 12 horas, que você protegeria mais esses pacientes de eventos trombóticos do que você usar só uma dose diária de enoxaparina profilática, né? Na minha opinião, assim, faz muito sentido essa pró-trombose do COVID, até pelo mecanismo de entrada do corona e pela resposta inflamatória exacerbada que a gente vê nesses pacientes que internam. Então, acho que todo paciente deveria pelo menos uma anticoagulação profilática, mas tem alguns estudos também que eles usam o tromboelastograma, que é um exame que você consegue ver a capacidade de formação de coágulo e de fibrinólise, né, de quebra desse coágulo, que seria como funcionaria na circulação de uma pessoa normalmente. Então, eu andei conversando até com o pessoal, né, do Instituto do Cérebro, que eles têm o tromboelastograma lá. A gente tentou bolar algum protocolo baseado nisso, até porque é isso, né? Como é tudo novo, não tem nada muito sedimentado. Então, da gente basear tanto no dedímero quanto no tromboelastograma. Então, aqueles pacientes com dedímero abaixo de 1.000 fariam só uma dose profilática do anticoagulante, né, uma enoxaparina em dose baixa. Os pacientes acima de 1.000, se tivesse um tromboelastograma pró-coagulante, né, então aquele ângulo de abertura alto, aquele tag pró-coagulante, e com o dedímero acima de 1.000, talvez já fazia dose intermediária, né, de enoxaparina. Aqueles pacientes com anticoagulante assim, com um dedímero acima de 5.000, todos eles fazerem dose intermediária. Obviamente, esses pacientes seriam submetidos à avaliação de exame de Doppler para ver se teria alguma trombose e caso tenha algum evento trombótico já
marcado, né? Então, um Doppler positivo para TVP ou uma embolia pulmonar. E aí sim, esses pacientes fazerem uma anticoagulação plena e, obviamente, esses pacientes serem acompanhados, porque a gente sabe também que quando a infecção é muito grave, os pacientes acabam cursando com coagulação intravascular disseminada. Então, na coagulação intravascular disseminada, você tem uma facilidade de formar trombo, mas também uma facilidade de sangrar. Então, talvez diminuir a anticoagulação nesse momento é prudente. Legal. Doutor Rudy, a gente está chegando no fim da nossa live, infelizmente. O gostoso é ficar conversando e a gente saber de todas as novidades e compartilhar informações. Vou pedir para o pessoal seguir nossa página da Elsevier Brasil. Lá tem um link na bio onde a gente tem todos os conteúdos que são da Elsevier relacionados ao coronavírus gratuitos. Inclusive, além das nossas plataformas que sustentam e ajudam nos protocolos, no tratamento, no diagnóstico do coronavírus, a gente também tem artigos e outras soluções digitais. Então, tá tudo gratuito. Então tem nosso link lá na bio. Não esqueçam que toda terça e quinta a gente tem live da Elsevier Brasil. Na próxima terça-feira é com a Cláudia e na quinta-feira é comigo. Vai ser com um pneumologista, que é algo que a gente tem que falar agora neste momento. Queria agradecer muito a sua participação, de estar conosco, te parabenizar pelo plano sobre a doação do plasma, por estar apoiando isso. E queria falar para você deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, seu e do pessoal da Elsevier. Falar também que eu usei bastante do material de vocês aí para estudar, né, tanto na formação quanto agora nessa loucura que a gente está vivendo. E assim, eu sei que o chamariz agora é a doação de plasma, mas, enfim, os bancos de sangue estão com os estoques críticos. Então, quem puder doar sangue, quem puder doar plaqueta, não pensa só no plasma, enfim. Qualquer ajuda é muita ajuda, né? Qualquer pouquinho que você faça pode fazer muita diferença. Então, as outras doenças não deixam de existir, as leucemias, os linfomas, as aplasias, as cirurgias de urgência. Então, precisa-se de sangue e queria reforçar essa necessidade que todos que puderem doar sangue, plaqueta, plasma, enfim, e puder ajudar nas comunidades, eu acho que agora o principal fator que vai fazer diferença na luta é o comportamento individual, né? Então, quem puder se isolar, quem puder ajudar doando alimento, doando dinheiro, doando sangue. O importante é a solidariedade, compaixão e humanidade. Ah, que bonito! Obrigada, doutor Rudy. Então ficou o recado do doutor Rudy. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada no perfil da Elsevier Brasil. Depois a gente consegue compartilhar. Compartilhe com o doutor Rudy também, para ele colocar nas redes sociais dele. E é isso, doutor Rudy. Muito obrigada pela sua participação. Em breve espero que a gente possa voltar a se falar. Eu que agradeço. Qualquer coisa que precisarem, estamos aí a postos. Tá joia. Obrigada. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.